Bom dia, pessoal. Meu nome é Danilo, junto de Tiesso e Luiz Henrique. Hoje vamos apresentar o padrão 802.11b. Esse padrão foi ratificado oficialmente em 1999 como uma extensão da norma original 802.11, com o propósito de trazer melhorias significativas em velocidade e alcance das redes sem fio. A motivação da criação do 802.11b veio da demanda crescente por conectividade estável e eficiente, tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Em um momento no qual a internet via cabo ainda era dominante, com 802.11b, o Wi-Fi começou a se tornar uma opção viável para o uso cotidiano, proporcionando a popularização das redes sem fio no mundo inteiro. Características técnicas do padrão. Tecnicamente, o 802.11b opera na faixa de 2,4 GHz, a mesma banda ISM de uso livre, o que facilitou sua adoção global sem necessidade de licença. A velocidade nominal oferecida é de até 11 megabits por segundo, embora na prática, dependendo da qualidade do sinal, a distância e transferência, a taxa de transferência real geralmente fosse menor. Para trafegar dados na taxa, o padrão utiliza mais canais com largura de 22 MHz e emprega modulação por DSS, complementada por CCK, para taxas mais altas, que seria o 5.5 e o 11 megabits por segundo. Essa combinação de técnicas permitiu que o 802.11b alcançasse um equilíbrio relativamente eficiente para a época entre alcance, compatibilidade e custo, facilitando a sua disseminação no mercado. Tecnologias empregadas. O 802.11b não traz tecnologia moderna de múltiplas antenas ou multiplexação avançada, como MMO ou o MU-MMO, ou também o OFF-DMA, que vemos em padrões mais recentes. Porém, ele foi concebido para operar com um único fluxo de dados, usando a técnica de espectro espelhado, que seria o DSS, com modulação CCK, que foi dito anteriormente. Base suficiente para a época para estabelecer comunicações confiáveis. Mesmo sem recursos sofisticados, essa simplicidade técnica foi uma vantagem para tornar o Wi-Fi acessível e barato, ajudando a diminuir a tecnologia e, além do mais, na época, custos e simplicidade eram fatores decisivos para a adoção em massa. Olá pessoal, meu nome é Tiago e eu vou falar aqui a minha parte do trabalho para o professor Alex. Primeiramente eu vou começar a falar sobre as limitações do 802.11b, onde mesmo ele sendo um padrão muito importante e pioneiro, o 802.11b ele tem várias limitações, onde ele também funciona na frequência de 2,4 Hz, que é muito usada também e cheia de interferências, como microondas, telefones sem fio e outros aparelhos. Isso pode atrapalhar também o sinal e diminuir a velocidade. O canal dele é estreito, somente 22 MHz. E o método de transmissão usado é o DSSS e o CCK. Não é muito eficiente, mas quando começam a ter muitos usos de internet, como em vídeos de streaming, em vários aparelhos conectados ao mesmo tempo, ele começa a dar conta do recado. Além disso também, os canais que sobrepõem em lugares com várias redes perto, a interferência ainda pode ficar pior. Por isso, para aplicações modernas, como nos vídeos em HD ou transferência grande, o 802 não é suficiente e foi aí que surgiram padrões mais novos, fazendo com que se torne mais suficiente. Agora eu vou falar sobre os cenários de uso. Primeiramente, quando o 802.11b foi lançado, ele foi muito usado em casas pequenas, em empresas pequenas, em lan houses e em cafés. Ele era muito ótimo para coisas simples, como navegar na internet, ver e-mails e usar para fazer downloads leves. O preço baixo do equipamento também ajudou muito na popularização. Com o tempo, né, as necessidades aumentaram, os vídeos, apps mais pesados e vários outros dispositivos.
o 802.11b ficou fraco para essas demandas. Hoje ele só aparece em aparelhos bem antigos ou em uso bem básico, mas historicamente ele foi muito importante para espalhar o Wi-Fi pelo mundo. Bem, falando um pouco sobre o tópico de segurança do padrão, originalmente redes baseadas em 811b usavam criptografia simples, no caso o protocolo WEP, que hoje é considerado inseguro e vulnerável a ataques. Esse fato é parte da razão de o padrão ter sido gradualmente abandonado em favor de versões mais seguras. E assim, mesmo com a adoção posterior de protocolos mais seguros como o WAP, muitos dos dispositivos antigos compatíveis com 802.11b não receberam muitas atualizações. Isso fez com que os padrões perdessem relevância em ambientes que exigem segurança e confiabilidade, contribuindo assim para a sua obsolescência e assim, basicamente sumindo um pouco do mercado, né? Bem, falando um pouco sobre a situação atual desse padrão, hoje o 802.11b ele é considerado um padrão legado. A maioria dos roteadores e dispositivos modernos já foi substituídos pelos padrões mais rápidos, mais estáveis e também mais seguros, né? Como é o caso do 802.11n, 802.11ac e 802.11ax. Aí o que acontece? O 802.11b ainda pode existir, né? Em alguns equipamentos mais antigos ou em situações muito específicas, mas o seu uso ele é basicamente extremamente limitado. A relevância dele hoje é mais histórica, serviu como base para a popularização da tecnologia Wi-Fi. E assim, ele pavimentou o caminho para os padrões atuais, que atendem mais algumas exigências, que é as exigências modernas de velocidade, quantidade, dispositivos, segurança e também estabilidade, né? E assim, no mais sobre esse tópico é isso, né? Com a nossa pesquisa, podemos perceber que o 802.11b teve um papel essencial para o avanço da rede sem fio. Apesar de ele ser considerado um padrão ultrapassado, ele foi responsável por popularizar o Wi-Fi, oferecendo alcance adequado, custo acessível e desempenho suficiente para a época. A partir dele surgiram outros padrões mais rápidos, seguros e eficientes que atendem às necessidades atuais de alta demanda, múltiplos dispositivos e maior segurança. Todo o conteúdo foi apresentado foi baseado em fontes confiáveis, como documentos oficiais, artigos científicos e materiais técnicos especializados. Garantiu a precisão tanto nos dados históricos quanto na explicação das características e limitação do padrão. Essas referências foram selecionadas e utilizadas seguindo as normas acadêmicas, assegurando a qualidade das informações apresentadas. E então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui ao final. Muito obrigado.